Estamos dando início a mais um Diálogos Federativos aqui na ABM, Associação Brasileira de Municípios. E hoje, mais uma vez, nós recebemos aqui o prefeito Ary Vanazzi, que é o presidente da Associação Brasileira de Municípios e também prefeito pelo 4º mandato do município de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. O Ary é o nosso presidente e ele está em Brasília nesses dias e nós, então, vamos bater um papo com o Ary aqui. Saímos de uma eleição, né? Ainda de primeiro turno, mas já com o resultado e tudo, Ary. Então, gostaria de você, como além de prefeito, com toda a sua experiência de um prefeito, né? De uma cidade de quase 300 mil habitantes, você também é um militante do movimento municipalista, né? Como presidente da ABM, e conhece muito bem as dores, as dificuldades e principalmente as expectativas dos prefeitos e prefeitas. Como nós saímos de uma eleição agora, com todo mundo debatendo os problemas da cidade, dizendo que vai resolver os problemas e tudo, então eu gostaria, né, de ouvir um pouco de você sobre isso, o que você acha, como é que você, como prefeito ainda, né, no mandato, mas como que você está vendo essa nova realidade aí dos municípios e das eleições? Primeiro eu agradecer, né, mais essa oportunidade, esse espaço aqui da nossa Associação Brasileira dos Municípios, da ABM, que eu tenho acompanhado vários prefeitos que passaram em Brasília, tiveram a oportunidade de estar aqui conversando com a associação, trazendo as suas angústias, suas alternativas, suas experiências, né? Um pouco o nosso objetivo aqui na ABM, com a coordenação do Gilmar aqui, é justamente abrir canais de diálogo dos prefeitos, né, que passam muitas vezes por tantas dificuldades de se comunicar ou de apresentar para o Brasil, para o mundo e para as suas cidades os projetos tão importantes que desenvolvem na cidade, né? O período eleitoral foi um período tenso, né, sempre é, né, principalmente agora, mais recentemente, que a polarização no país ela cresceu muito, né, tendo dois projetos muito distintos no país, né, de olhar para os municípios. As experiências recentes mostram isso na prática, né? Tivemos um governo federal aqui que foi dirigido pelo governo Bolsonaro, que não tinha relação com os municípios, não tinha política, né, municipalista, uma relação que não existia, né, e nem programas e nem ações. E é uma diferença enorme nos últimos 2 anos com o governo Lula, que de fato se retomou fortemente o diálogo federativo, né, se ampliou muito as relações federadas, mas também a execução direta de políticas entre federação e municípios, que tem dado um fôlego, né, vamos dizer assim, para nossas cidades, que o Brasil inteiro passou por uma série de crises, né? No Rio Grande do Sul nós passamos para a crise do desastre climático, né? Mas tivemos no país esses desastres, onde não foi chuva, né? Alagamento, fogo, né? Onde não foi fogo foi seca, né? Então o país vive um momento de muito preocupação sobre esse tema dos fenômenos climáticos que vem acontecendo, né? Você coloca aí já, assim, eu ia até argumentar isso com você, diante desses grandes desafios que nós temos pela frente, né? Mas você já pautou 2 pontos importantes, que na verdade que é essa questão climática, né? E que a ABM, por sinal, já está envolvida nessa agenda do combate aos gases de efeito estufa, com o projeto que a gente tem aqui do Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia. Eu sei que em São Leopoldo você desenvolveu uma série de atividades voltadas a essa questão ambiental, o seu município tem essa preocupação, e também você viveu uma experiência, assim, vamos dizer, você sofreu diretamente na pele, aliás, dentro da sua casa, né? Porque o prefeito Ary Vanazzi, o município dele de São Leopoldo, foi praticamente metade do município ficou inundado e a casa do prefeito ficou inundado até o teto, praticamente. Né? Então ele viveu literalmente o que é isso. E Ary, você coloca, claro, esses desafios está apontado, a gente tem necessidade de ter políticas que dialoguem com isso, mas como foi enfrentar essa situação? Não posso deixar de perguntar isso para você, porque eu percebo assim que vocês atuaram diante dessa catástrofe que era inimaginável. Acho que vocês nunca passou pela cabeça que pudesse viver uma situação daquela, de você ter metade de uma cidade grande debaixo d'água, né? Como é que foi isso, Ary? Porque hoje, pelo que a gente vê, parece que houve uma superação num curto espaço, né? Então, veja, primeiro a experiência pessoal é uma experiência dramática, né? Porque até hoje eu estou acampado em casa porque as coisas vão chegando aos poucos, né? A gente perde tudo. Então, são 100 mil pessoas que saíram de casa, em torno de 50 mil imóveis que foram alagados e que as pessoas perderam tudo, né? O governo federal
ajudou, né? Então, veja, a experiência pessoal é uma experiência muito dura, dramática, que leva anos para tu superar, porque tem problemas psicológicos, tem problema de saúde, o problema dos resquícios depois da inundação. Mas aqui também, nesse aspecto, né, nessa tragédia no Rio Grande do Sul, você percebeu o quanto é importante a relação federada, né? O governo federal, de fato, entrou de corpo e alma no estado do Rio Grande do Sul, né, nessa tragédia, auxiliando, né, desde o auxílio reconstrução de R$ 5.100, que quase 400 mil famílias receberam no estado do Rio Grande do Sul esse valor para poder comprar móvel ou limpar sua casa, né? Para ter o mínimo de condições de voltar para casa. Né? Além disso, depois entrou com um recurso muito forte, em torno de 6 bilhões de reais de investimento na recuperação econômica, que era financiamento a fundo perdido, com desconto, rebate de 40% para pequena, micro e média empresa, o BNDES com juro menor para grande empresa, então se recuperou, né? A economia, boa parte dessa economia se recuperou, e agora tem vários programas, né, que nós estamos tocando no governo federal, que são a aquisição das casas para essas famílias que perderam, ou melhoramento das casas, enfim. Então tem um projeto que o governo implementou no estado. O ministro Pimenta foi o ministro institucional lá por 3 meses, e esta relação nos ajudou a enfrentar a crise. Pois na minha cidade, e que foi Porto Alegre, Canoas e todas as outras, eu gastei quase 80 milhões da retirada de entulhos na minha cidade. 80 milhões só para retirar entulho. Só para retirar o que as pessoas jogaram fora. Porque eu imagino, né? 50 tudo mil molhado, casas. Tudo destruído, móveis, eletrodomésticos, essas coisas, tudo eram montanhas disso. Montanhas. Né? Eu tirei da minha cidade 370 mil toneladas de resíduos. 370 mil em 40 dias. E o que vocês fizeram com esses resíduos? A gente colocou em alguns locais, né, provisórios, e agora estamos levando para os aterros sanitários autorizados. E uma parte está sendo reciclada? Não. Vocês vão mandar para reciclagem? Não tem? Não teve como fazer isso porque ia demorar muito tempo, né? E aquele resíduo acabava trazendo problemas graves, né, para as populações. Então a gente, por isso que a gente tirou muito rápido da cidade, colocou em lugares provisórios, e agora nós estamos levando para os aterros. Aos poucos vocês estão levando para o aterro. Estamos levando para o aterro. Então é algo assim. É assustador. A cidade toda tu não via casa, só via um monte de resíduos na frente das casas. Era todas as casas, eram ruas que não davam para passar. Era algo que se você falasse um ano atrás, as pessoas que isso ia acontecer se chamavam de louco. Né? E na verdade é uma realidade. Então isso, Ari, que você coloca, demonstra o quanto é importante a gente focar nessa questão de preparar os municípios para esse novo momento. Exatamente. Né? Porque os desastres, infelizmente, com a elevação climática, com todo esse problema que o planeta está vivendo, a tendência é isso se acentuar nos próximos anos. E aí, né, entra uma preocupação aqui da ABM de buscar alternativas. Inclusive, nós estamos trabalhando, eu tive a oportunidade de te detalhar hoje, mais cedo, para a nossa diretoria, a gente teve uma reunião da diretoria, falando sobre alguns projetos. Um deles, que a gente está trabalhando com a FUNASA, e talvez a gente consiga viabilizar, é para preparar os pequenos municípios até 50 mil habitantes para enfrentamentos de desastre, tanto para reduzir o impacto, preparar o município e também para um planejamento de médio e longo prazo que, de fato, dialogue com essa necessidade de resolver esse problema. Eu sei que, por exemplo, São Leopoldo, vocês já tinham alguma um pouco de infraestrutura nesse... Vocês não foram tão... Vocês foram pegos de surpresa pelo volume, mas vocês já tinham um trabalho... que tinha uma defesa civil que trabalhava, vocês já viveram outros enchentes na história da cidade, não é? Mas, na verdade, eu acho que esse evento climático no Rio Grande do Sul deve ser a mesma situação onde tem as queimadas, a seca. O Brasil não está preparado para isso. Por exemplo, tu pega a minha cidade, né? Uma cidade grande. A Defesa Civil tinha 4 pessoas, 5 pessoas. Né? O Estado tem um corpo de bombeiros, tem 3 ou 4 caminhões. O Brasil nunca se preparou, de modo geral, para uma estrutura para eventos como esse. Foi por isso que houve um sufoco, né, e um desespero, porque até a Defesa Nacional, até toda a estrutura nacional chegar no Estado, com o Estado que não tinha possibilidade de passar por estradas e aeroportos muito menos, você criou um problema gravíssimo. Agora, esse debate que a ABM está fazendo de preparar e alertar os municípios que vêm
aderir, né, aos programas ambientais, né, de defesa do meio ambiente, né, que nós temos esse programa importante, até ao debate da estrutura dos municípios, da conscientização dos municípios, que defesa civil, um trabalho articulado, né, para se preparar para essas situações, eu acho que a tragédia no Rio Grande do Sul e outros precisa ser olhar diferente do que foi visto até agora. Eu acredito que lá no Rio Grande do Sul, durante a campanha eleitoral, esse tema deve ter sido abordado, mas no geral no país, não, porque outros temas entram no debate e essa questão ambiental não ocupa um espaço que tinha que ocupar, dada a realidade que nós vivemos hoje. Né? Uhum. Na verdade, no Estado, isso foi tema central, né? Mas também é um tema central que teve um certo impacto em função do tipo de disputa política que acontece hoje no país, né? Que é a mentira, que é fake news, tentando achar culpado, quando na verdade a sociedade não se preparou para isso e não preveniu isso, né? Então o debate ele não foi lá um centro assim muito calorado, mas evidentemente, né, que isso causou um problema sério para o Estado do Rio Grande do Sul, do ponto de vista da população, das pessoas de modo geral. Por exemplo, hoje nossas escolas, né, elas temos que ter muito mais psicólogos porque há um impacto na juventude, nas crianças, né? Nas famílias, né? Tem incidência de doenças muito mais graves, né? Em função de tudo aquilo que aconteceu e do que se viveu, né? E o que fica, né? Hoje naquela região, se for alagado. Não é só o problema da água baixa, mas... Sim, mas depois tu fica com os problemas que são muito sérios, né? Então, eu acho que a partir do ano que vem, com os novos prefeitos, esse é um grande desafio, eu acho, da nova gestão pública, né? É o tema da crise climática, dos eventos climáticos que são muito mais frequentes agora em todos os aspectos. Acho que o governo federal tem apontado um pouco esse debate, nós da BEM temos apontado isso também, tentado suscitar esse debate com mais firmeza e articulação política. O segundo elemento dos municípios, para mim, é também essa grande questão, né, que é a retomada da relação federada, mas é efetivamente a estrutura que está montada hoje no país, principalmente com esse tema das emendas parlamentares, das emendas PIX, né? Há uma descentralidade da gestão pública do órgão executivo para o órgão legislativo, porque hoje não é só no Congresso Nacional que o deputado legisla, né, parte grande do orçamento, mas nas câmaras de vereadores, o vereador também começa a legislar sobre parte ampla do nosso orçamento. Quer dizer, veja, então há uma inversão, né, de responsabilidade. Você prejudica um planejamento governamental e uma sequência de políticas públicas que são necessárias para o enfrentamento dos problemas. Porque nem sempre a emenda parlamentar segue esse caminho. Não, e eu acho, Gilmar, também que é o seguinte, eu não sou contra a emenda parlamentar, agora tem que ter um valor X, né, não pode ser, né, da forma que está constituída. Se apropriar de todo o orçamento praticamente. Porque daí tu não consegue planejar uma cidade, não é? Tu tira a responsabilidade do gestor público e joga, né, nos favores, né, pessoais de vereadores ou de deputados, né, de cidades que eles têm interesse por várias razões, têm seus interesses econômicos, interesses políticos. Então, veja, há essa forma, né, de legislar hoje, de gerenciamento dos recursos, ela é muito complexa, né? E é por isso que o governo federal lançou muitos programas e a execução deles, né, a não ser da saúde, que é direto no fundo municipal, né, que é direto o investimento, é muito difícil executar obras, né, desse ponto de vista. Porque emenda, tu recebe um valor e as obras sempre são maiores do que isso, tudo que tem contrapartida do município. As ações, vamos dizer assim, de projeto estratégico do governo, muitas vezes na Minha Casa Minha Vida, por exemplo, é um elemento importante, não consegue evoluir e avançar porque o dinheiro é escasso e a necessidade é muito maior do que a possibilidade de pagamento de unidades habitacionais. Veja, então tem uma inversão. E o grande desafio nosso no próximo período, dos municípios que elegeram seus prefeitos, é pautar esse debate dentro das associações. Nós, da ABM, estamos puxando esse debate junto do governo federal, junto à Câmara de Vereadores, para poder fazer um processo completamente diferente, né, de gestão pública. E também, viu, Vário, a gente teve a oportunidade de debater com a diretoria da ABM o encontro de novos prefeitos e prefeitas que vai acontecer em fevereiro do ano que vem. O governo federal
vai convidar os eleitos e os reeleitos com as suas equipes para estar em Brasília de 10 a 14 de fevereiro, né? E a ABM estará presente nesse evento, e a finalidade do evento é essa, de aproximar o governo federal dos eleitos, né? Apresentando os programas federais que o governo tem e também debatendo grandes temas que são de interesse dos municípios. Então, eu acredito que é um evento que vai ter um impacto importante aí nas prefeituras, e como você teve a oportunidade de a gente conversou hoje, né? Sim. A gente tem uma expectativa grande em relação a este encontro, né? Olha, eu vou falar da minha experiência, né? Em 2005, quando eu entrei na prefeitura, o governo Lula já estava segundo ano, né? E nós tivemos a oportunidade em 2006, Então, 2009, ele trouxe se reelegeu. os que elegeram e reelegeram. Isso. E depois em 2013. Então, já aconteceram 2 encontros desses. Depois que a presidenta Dilma saiu, aí não teve mais. Em 2009, por exemplo, eu tive a oportunidade de participar daquele encontro, e foi um momento, eu queria fazer esse alerta aos municípios, foi um momento muito rico, porque ali está todos os ministérios, ali tu conhece os programas, se tu trouxer os secretários, né, algumas partes importantes, nesse caso, saúde, educação e habitação, né, talvez assistência social, são os 3, 4 pilares do governo federal mais intensos. Se trouxerem, né, esses secretários para poder conhecer, articular, ajuda muito a tu entender os programas e depois dialogar com a tua equipe e implementar. Então é um momento muito ímpar. O governo federal faz isso. E tem uns espaços aqui para grandes conversas, articulações, né, enfim, conhecimento e experiências que também vão ser apresentadas, né? E a BM sempre participou desse processo. E esse ano, o ano que vem, nós vamos entrar com mais força, porque sabemos da importância que tem para a população do nosso país, dos municípios, né, esta relação federada, mas não basta só a relação, precisa implementar na cidade os projetos, programas que são definidos e que fazem bem para a população e que melhoram a vida da população. É por isso que nós vamos jogar pesado, buscar parceria, divulgar, convidar os prefeitos e as prefeitas que venham. Estará lá também. Estaremos lá, apresentando a nossa associação, as propostas, parcerias que a gente pode fazer também com os municípios para fortalecer, até porque, além de tudo, a gente participa do Conselho da Federação também. O Conselho hoje é um espaço que nós lutamos para existir e que a gente quer que ele avance. Avance, exatamente. Então, o Conselho é um elemento também que nós estávamos conversando na editoria, né? Somos uma entidade que participa intensamente. É onde se discute os grandes temas do Brasil, né? Que é onde o governo chamou as 3 entidades e nós participamos, né? E são 6 ministros, né? 3 governos estaduais, participam. Quer dizer, é um fórum inédito que o governo Lula construiu, que nos dá a possibilidade de discutir grandes temas que muitas vezes ele prejudica as execuções das políticas nas pontas, né? E ali nós discutimos projetos para discussão, mas também solução de problemas que muitas vezes a gente tem através de leis federais, leis estaduais, que tu faz e a relação do Estado, União e municípios, né? Que eu acho que é uma coisa nova e isso tem dado uma capilaridade muito melhor para a gente fazer gestão boa nas cidades. Isso também aumenta a nossa responsabilidade. Com certeza. De nos capacitar para poder intervir nesse debate. Eu deixo para suas finalizações, Ari. A gente já está chegando no final do nosso diálogo, né? Recebendo aqui o prefeito Ari Vanazzi. Obrigado, Gilmar, pela oportunidade. Quero convidar todos os prefeitos e prefeitos do nosso país, né, que tenham a oportunidade de acompanhar. E quando vem a Brasília, passe aqui na BM, né, para dar uma entrevista, falar da sua experiência, da sua região, né, precisar também de um apoio aqui da nossa entidade para algumas agendas aqui, nós estamos sempre disponíveis, né? Nós temos aqui um suporte, vamos dizer assim, dos municípios, né, para poder ajudar a articular com o governo federal na busca de recursos para melhorar a vida da sua população. Então, venha com a gente, né, e se filie também à BM, que é importante. Até porque já tem 78 anos que nós estamos fazendo isso, contribuindo aí com o fortalecimento dos municípios brasileiros. Quero agradecer ao prefeito Ari Vanazzi por essa entrevista aqui nos Diálogos Federativos da ABM, esse podcast que a gente tem realizado ao longo já de alguns meses, divulgando e conversando com prefeitos e com entidades e com municipalistas e o próprio governo federal, né, para poder informar de forma satisfatória a todos que interessam por essa pauta tão importante que é fortalecer os municípios. Muito obrigado, Ari, e até uma próxima oportunidade.